Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Eu não vou poder perder a oportunidade. Agora os encarnados, boa noite. Isso daí é coisa de animador de auditório, né? Pessoal, com muita alegria que hoje nós temos a terceira palestra no mês de agosto, em comemoração aos 115 anos dessa Casa Espírita. No dia 6, fizemos 115 anos e muitos de vocês estiveram, né, na palestra da manhã, Dr. Aguinaldo Vasconcelos, da cidade de São José do Rio Preto, e no período da noite, com o Dorvanil Ferreira Cardoso, que é companheiro aqui da casa, seu livro. E foram duas festas muito boas aí no dia 6. Mas, numa jornada de palestras, ontem em Ribeirão, hoje aqui em Bebedouro, amanhã em Jabuticabal e depois em Ribeirão novamente, antes de retornar para Santos. E depois, em outubro, né, nós teremos também Heloísa Pires. Desligou? Agora, alô, som. Alô, som. Agora ligou de novo, obrigado. Em outubro nós teremos a Heloísa Pires e o Antônio César Perri de Carvalho, ele presidente da USA Estadual e da FEB, Federação Espírita Brasileira. Heloísa, conhecida pelo seu trabalho e também por ser filha de José Herculano Pires. E teremos o Adeilson de novo em outubro, mas em Pitangueiras, né, que é da nossa região, da nossa intermunicipal. Teremos também a Eulália Bueno, de Santos também, mas em Monte Azul. Ou seja, né, teremos nomes de renome internacional, inclusive. Antes de nós apresentarmos o nosso palestrante, nós gostaríamos de dar alguns recados. Ali na mesinha lateral aqui, nós temos um folder com todas as atividades da casa. Se você ainda não pegou, nós já estamos distribuindo desde o dia 6, né, um folder renovado aí. Então, se você ainda não pegou, pegue, leve para saber os dias de atividade, evangelização, mocidade, inclusive a parte assistencial da casa, né, do CAEC, tem tudo ali no folder, tá bom? Leve também para alguém que você conhece, porque as pessoas sempre perguntam, essa casa tem mais de 40 grupos de trabalho, e não dá para as pessoas lembrarem todos, né? A não ser a gente que trabalha todo dia, mas as pessoas perguntam, que dia que tem passe, que dia que tem curso, que dia... Então, peguem o folder. Outro recado é que no dia 2/9, sábado de manhã, nós teremos a segunda Caminhada da Paz. É um grupo ecumênico que nós temos aqui em Bebedouro, com lideranças de todas as religiões, e já fazemos há 6 anos na FAFIB, né, faculdade aqui, um fórum ecumênico, sempre em novembro, e o ano passado fizemos a primeira Caminhada da Paz e esse ano será a segunda. Sairemos às 9 da manhã, de frente da Igreja Matriz, faremos um percurso de 1 quilômetro e vamos parar ali na Estação Cultura. Ali na Estação Cultura, das 10 da manhã às 13 horas, nós teremos instituições da cidade, OAB, FAFIB, MES, ETEC, FATEC, a CIAB, enfim, várias instituições, e também todas as religiões representadas. As religiões, inclusive, com barracas de doce, salgado. Coube aos espíritas a barraca de doce e do cachorro-quente. Então, nós estamos vendendo antecipadamente, quem quiser comprar doces ou cachorro-quente para ir lá retirar no dia, e vai ter música ao vivo, enfim. É uma oportunidade de demonstrarmos na prática, né, a importância do ecumenismo, do respeito a todas as religiões. E o último recado é que a Credit Citrus, né, que é um banco aqui com sede na nossa cidade, vai fazer uma festa de 40 anos nos dias 14, 15 e 16, lá no recinto da FECIB Nova, com shows bastante conhecidos aí, né? Alexandre Pires, Fernando de Sorocaba, me ajuda, Gustavo Amadas, para participar, para ajudar a servir com participação depois na renda.
nós precisávamos de 60 voluntários, nós também para se voluntariar para os horários que ainda precisam de voluntários. Então, antes de apresentar o Adeilson, eu vou chamar o Pascoal, amigo de décadas, presidente da USE Intermunicipal e vice-presidente da USE Estadual, para fazer a prece. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo em Bebedouro. Fazia um tempinho que eu não vim aqui, rever os amigos, conhecer novas pessoas. Como sempre fazemos nas nossas reuniões espíritas, convido a todos para unirmos os nossos pensamentos e, em prece, agradecermos a Deus, nosso Pai, por tudo que temos recebido. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, por seus ensinamentos, por seu amor à humanidade. Agradecemos ainda aos bons espíritos, nossos protetores, por tudo que eles têm feito por nós. E pedimos a eles que estejam conosco, nos protegendo, nos amparando, nos envolvendo em suas vibrações de paz, de harmonia, de amor, nos auxiliando, nos ajudando assim nesse processo de crescimento, de evolução espiritual. Pedimos ainda a eles que estendam a sua proteção aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos locais de trabalho, enfim, a todos aqueles que necessitam de ajuda, de amparo e de consolo. Que Deus, nosso Pai, ilumine a todos, que estenda também ao nosso amigo palestrante desta noite, que o inspire para que ele nos traga a sua mensagem de amor e de carinho e que nos incentive na prática do bem e do amor ao próximo. Com Jesus em nossos corações, damos iniciada esta nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Bom, o Adeilson é conhecido, né? Se não pessoalmente por muitos, mas pelas suas obras. Hoje eu achei muito interessante que a Simone colocou no grupo lá da Premocidade, falou assim: vocês sabem quem que é o autor do livro que a gente lê no início das nossas aulas? Né? Aí um dos jovens lá colocou que não sabia, mas sabia o nome do livro, né? E aí ela falou: é o palestrante dessa noite, porque o Adeilson tem 96 livros publicados. Na verdade, consta 95, o 96º é lançamento hoje, né? Na verdade, ele vai lançar esse livro na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, é um livro em parceria com André Trigueiro, que é conhecido também nosso, é o 96º livro, mas já tem hoje aqui disponível. Nós temos uns 30 títulos do Adeilson disponíveis. No final, se as pessoas quiserem adquirir, nós vamos fazer como costumeiramente fazemos. A Cris, esposa do Adeilson, está lá, a outra Cris, que é a diretora do livro aqui da casa, está lá, o Carlinhos Palharini também. Então, quem quiser adquirir, pode ir ali e o Adeilson vai ficar aqui autografando, se alguém desejar o seu autógrafo, tá? Adeilson Salles é psicanalista, escritor e poeta premiado pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Atua como palestrante em congressos, escolas públicas e particulares, universidades e empresas. Até o momento tem 95, que agora são 96, livros publicados para crianças, jovens e adultos. Aliás, a Cris estava me falando que tem título para as 3 faixas etárias ali, né? Tem para jovens, para crianças e também para adultos, nos 30 títulos estão aí. Sua obra de cunho infanto-juvenil também foi adaptada para o teatro e traduzida para a língua inglesa. O êxito de seu trabalho se reflete na participação constante nas maiores bienais e feiras do livro do Brasil. Vamos receber o nosso amigo Adeilson com uma salva de palmas.
Boa noite a todos e todas. Já está desmontando tudo aqui. Soltou esse microfone aqui. Pode soltar? Não. Pode deixar solto? Vamos começar de novo, então. Boa noite a todos e todas. Aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão aqui, para minha alegria. Estou muito feliz em voltar em Bebedouro, mais uma vez. Reencontrar amigos, um saco de abraços grátis no bolso para distribuir, para aqueles que quiserem depois ter um contato com qual fosse a cidade do Brasil. E eu oferecia esse tema, as pessoas só queriam que eu falasse sobre isso. Então eu até me cansava de falar sempre a mesma coisa, e durante alguns anos eu parei de falar sobre esse assunto, que é a influência do pensamento na saúde humana. A influência do pensamento na saúde humana. Então, quando o Edmir conversou comigo, está tocando uma musiquinha aqui. Eu pensei que era do mundo espiritual, mas não é, né? Eu posso me empolgar e cantar, vai virar uma reunião de desobsessão. Só vai ficar desencarnado aqui. Eu estava procurando ajuda. Muito bem. Mas brincadeiras à parte, vamos trabalhar, né? Então esse tema, a influência do pensamento na saúde humana, é um tema que as pessoas se interessam muito, porque evidentemente a gente tem curiosidade em saber se aquilo que eu penso, de alguma forma, acaba determinando a minha qualidade de vida e a saúde. E para poder trabalhar esse assunto, me parece que é aqui do notebook. Acho que é ele. Muito bem. Não, sem problemas. Então, para que eu trouxesse essa fala hoje, né, e durante muitos anos eu falei sobre esse assunto e retomo agora esse tema, porque é muito importante, eu me utilizei de um livro que não é meu, um livro de um oncologista norte-americano chamado Dr. Bernie Siegel. Dr. Bernie Siegel lançou um livro que se tornou um clássico da literatura em 1989. Esse livro se chama Amor, Medicina e Milagres. Vou repetir só mais uma vez, que eu não gosto de repetir o livro dos concorrentes, tá certo? O nome do livro é Amor, Medicina e Milagres, do Dr. Bernie Siegel. Se alguém não anotou e quiser, depois eu passo, sem o menor problema. Esse livro, ele é muito interessante e emocionante, porque conta a história de um homem idealista. A história, a princípio, de um jovem que entra para a Universidade de Medicina, que se destaca pela sua inteligência rara, a sua sagacidade, a sua capacidade de aprender os livros acadêmicos. Ele, durante todo o curso, destacou-se e acalentava a ideia, tinha a pretensão, vamos dizer assim, que a partir do instante em que ele se apropriasse do conhecimento acadêmico, ele conseguiria curar as pessoas. Mas curar todas as pessoas. E quando ele estava perto da formatura, que ele teve que escolher uma especialização, ele escolheu a oncologia. Então ele queria cuidar dos pacientes com câncer, o que é extremamente desafiador. Em torno dessa doença, muitas pessoas têm dificuldade de lidar até em dizer a palavra câncer. Tem gente que tem receio, acaba se referindo a essa doença degenerativa como CA. Outros dizem assim, aquela doença, não gostam nem de falar, parece que se falar sobre o assunto acaba atraindo, quando na verdade a gente precisa se esclarecer para ter uma vida saudável a fim de prevenir, né? Ter uma atitude profilática no enfrentamento ou na prevenção de uma doença como essa. Então ele foi trabalhando, não é, a sua formação e foi se destacando, especializou-se em oncologia, e assim que ele se forma, o grande desafio da vida desse médico começa a se desenvolver, porque mesmo munido de profundos conhecimentos acadêmicos, mesmo capacitado por uma formação de excelência, mesmo sendo um aluno inteligentíssimo, com uma inteligência rara,
muito capaz. As pessoas que se apresentavam como os pacientes não atendiam ou não respondiam ao tratamento que o livro acadêmico, que a academia recomendava para tal tipo de moléstia, tal alopatia, para tal tipo de enfermidade, tal alopatia. E ele começou a observar e se frustrar porque as pessoas respondiam de maneira diferente aos tratamentos que deveriam ser os de excelência, os mais avançados à época, que a medicina propunha. 5 meses, voltassem depois de 2, 3 anos a procurá-lo, e quando batiam a porta do consultório, que ele puxava a ficha, ele se assustava. Deve ser algum fantasma que está aí na frente, porque esse já era para ter morrido. E outros pacientes que, pelos livros acadêmicos, pela experiência, pelos exames, por tudo que a modernidade na área científica apresentava, que deveriam ter uma sobrevida de 3, 4 anos, morriam com 4, 5 meses. Então ele começou a experimentar uma grande frustração, e os livros acadêmicos, a vida humana, ela não é cartesiana. Os diagnósticos, se todos nós tivéssemos o mesmo diagnóstico de qualquer enfermidade, nós responderíamos de uma maneira diferente. Porque cada um tem uma estrutura orgânica, cada um tem uma história reencarnatória. Todos nós que estamos aqui, de posse do corpo que nos manifestamos no mundo, tivemos esse corpo moldado pelas construções milenares que nós estamos já elaborando nas vidas sucessivas que vivemos. Segundo o professor Guimarães Andrade, o MOB, Modelo Organizador Biológico, ou perispírito, é que vai dando para nós, a partir do instante em que a célula-ovo é fecundada ali pelo espermatozoide, a partir do instante em que ocorre a fecundação, a primeira molécula do corpo espiritual, do perispírito ou do MOB, é conectada. E a partir da reprodução das células, o processo reencarnatório vai se dando. O espírito passa pela miniaturização do corpo, o processo de esquecimento das vidas passadas vai se dando, porque nós saímos de um tipo de energia e de vibração para entrar numa energia mais densa, que é o acrisolamento temporário, enquanto durar a nossa vida física, no corpo. O nosso corpo também é energia, mas o diapasão de vibratório dele é diferente do espírito que já está liberto desse instrumento. É como um escafandro, que muita gente talvez não conheça, que é uma roupa de mergulho muito antiga, que os mergulhadores usavam, tinha botas pesadas para você andar no fundo da água, do mar ele te ajudava, mas você não conseguia se movimentar fora. Então, quando a gente mergulha no corpo de carne, é como se nós mergulhássemos num escafandro, um escafandro celular, que é esse corpo no qual nós nos manifestamos. Muito bem. E aí, o Dr. Bernie Siegel começa a se frustrar, porque tudo aquilo que ele entendia e que ele detinha como conhecimento parece ser insuficiente para lidar com as dores humanas e com as doenças que ele conhecia dos livros, mas na lida diária, cotidiana e rotineira era muito difícil conseguir. Diante dessa realidade, ele começou a se frustrar. Um dia era apenas um painel muito distante da realidade. E por incrível que possa parecer, aquele idealismo foi abatido momentaneamente e ele se afastou da prática médica. Mas quando ele se afasta da prática médica, ele começa a viver algumas experiências estranhas. As palavras são dele, não são minhas. Quem escreveu o livro Amor, Medicina e Milagres foi um médico cético e materialista. Mas que a partir do instante em que ele se afasta da prática, daquele ideal que ele tinha, ou da missão, ou do propósito que Deus tinha para a vida dele, ele começa a ter uns pensamentos que ele não identifica muito bem. Se era uma voz que ele ouvia, se era uma voz que falava dentro da cabeça dele. Cotidianamente, ele era retroalimentado psiquicamente por um pensamento que lhe dizia que ele deveria voltar a praticar a medicina, mas que ele não poderia olhar para os seres humanos como diagnóstico de uma doença. E isso foi se repetindo reiteradas vezes. É preciso olhar a pessoa não como um diagnóstico. Você não pode olhar um ser humano não como uma doença.
E aí, depois de muito refletir e de ser bombardeado por esses pensamentos recorrentes, ele resolve voltar à prática da medicina. Só que quando ele volta a praticar a medicina, ele volta com ideias totalmente diferentes daquela prática ortodoxa que os médicos tinham. Então, quando ele volta para o consultório pessoal e para o consultório no hospital, foi estranho e as pessoas começaram a perceber que algo tinha acontecido com ele, porque a primeira medida que ele toma é tirar a mesa do consultório. Então o consultório dele parecia mais uma sala de estar, onde você recebe visitas, como você recebe na sua casa e eu na minha, e as pessoas estranhavam, né? Porque tinha aquela mesa parece que coloca uma distância entre a gente e o médico, parece que dá um tipo de autoridade, e ele desconstrói essa ideia. Então, quando os pacientes entravam para a consulta, eles se sentavam como se estivessem numa sala de estar. E o discurso dele mudou. Ele dizia para os pacientes: olha, não olhe para mim como alguém que vai lhe curar. Nós vamos compor agora uma equipe, eu vou fazer a minha parte e você vai fazer a sua parte, para que você possa obter a cura da doença. Todos nós aqui, quando vamos no médico, e isso é muito interessante, não apenas quando a gente vai no médico, mas nas nossas relações pessoais, temos necessidade de pertencimento dentro das relações. Quando alguém te trata pelo nome, você se sente muito confortável, não é assim, pessoal? Pessoal, é ou não é? Respondam logo para acabar logo, pelo amor de Deus, tá certo? Me ajudem, tá bom? Senão vai ficar até as 10 da noite aqui. Nós temos necessidade desse sentimento de pertença. Quando o médico te olha nos olhos, quando o médico te estende a mão, a gente acha que aquele médico, por mais picareta que ele seja, ele é o melhor médico do mundo. Sabe por quê? Porque ele nos tratou com humanidade. Porque ele nos deu um sentimento de pertença. No instante em que você se estabelece uma confiança e é tratado como um ser humano. Quando você vai num consultório, o médico fica de cabeça baixa, anotando o que você fala, não é? E depois ele te passa uma receita, e te estende a receita, vai fazer os exames, a gente aceita, porque você está enfermo, você está precisando de ajuda. Mas não é exatamente o tratamento que estabelece uma conexão, que já desperta em você uma autoconfiança, que te coloca, que te arrebata de uma forma em que você entenda: não, vai dar tudo certo aqui, eu vou ficar bem, eu estou nas mãos de um bom profissional. E o Dr. Bernie Siegel, quando ele tira a mesa e as pessoas se sentem aconchegadas ou experimentam esse sentimento de pertença que todos nós necessitamos, ele começa a despertar a curiosidade dos outros médicos que achavam que ele tinha enlouquecido, onde já se viu tirar a mesa do consultório, e chama a atenção. E alguns médicos não resistiram e foram perguntar para ele: por que você tirou a mesa do consultório? E ele então redargue dizendo: olha, eu agora me tornei um parceiro dos meus pacientes. E todo mundo se espanta, né? Porque parece que tem que manter uma certa distância, uma hierarquia entre o médico e o paciente, e o médico, não são todos evidentemente, são colocados numa posição, digamos assim, de um pedestal, até de uma condição inatingível para a maioria das pessoas. E a gente vai já levando no nosso olhar esse atavismo, essa crença de que é o médico que vai nos curar. Ele vai ser um agente, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, ele começou a chamar a atenção. Outro fato interessante, é claro que eu não vou aqui contar o livro inteiro, não daria tempo, e quem quiser pode comprar o livro, que vai gostar muito. Ele raspou a cabeça e ia para o hospital e para o consultório com a cabeça raspada. Então todo mundo estranhou: mas doutor, o que aconteceu? O senhor raspou a cabeça? Ele disse: raspei. Mas por quê? Os colegas médicos ficavam curiosos. Porque tem pacientes meus que passam pelo processo da quimioterapia, o cabelo cai, e quando eles vêm e me encontram dessa forma, existe uma identificação. Eu quero que eles sintam em mim confiança, eu quero que eles sintam que existe uma proximidade entre o meu trabalho, aquilo que eles precisam, para que juntos nós possamos mover uma estrutura positiva
uma energia nova para que o processo se dê, o equilíbrio aconteça e a saúde se restabeleça. Então é claro que as pessoas ficavam felizes com tudo aquilo que ele fazia. Olha, ele fez muita coisa, eu não vou contar tudo aqui, evidentemente. Mas veja que interessante. Ele, certa feita, se decidiu a reunir um grupo de 100 pacientes com câncer numa sala. Todos 100 pacientes já tinham sido avaliados e examinados previamente. De 100 pacientes, ele propôs 2 tipos de tratamento para os 100 pacientes, vou repetir, que já haviam sido avaliados previamente por ele. Eu tenho aqui para os senhores e para as senhoras 2 propostas terapêuticas para o enfrentamento da doença. A primeira proposta é a proposta cirúrgica. Todos aqui estão aptos a serem cirurgiados. Basta optarem pela cirurgia, possam optar pela cirurgia, que eu vou dar o encaminhamento para os exames pré-operatórios, aqueles que quiserem. Mas aqueles que quiserem o segundo tipo de tratamento, eu também vou ficar feliz e estarei lado a lado. Então, ele propôs como segunda possibilidade o tratamento psicológico. Primeiro era o tratamento cirúrgico, depois o tratamento psicológico. Tratamento psicológico, o que era? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Sabe quando você está dirigindo e acende aquela luzinha vermelha no painel do carro? Já aconteceu com vocês? Já viram isso? Já viram, minha gente? Já viram, né? Aí você olha aquela luzinha, você pensa assim, meu Deus, eu vou ter que levar o carro na revisão, no mecânico, porque essa luzinha está acesa. Aí de repente a luzinha apaga. Aí você diz assim, apagou, eu não vou mais lá. Não tenho tempo, vou lá, vai dar trabalho, etc. Muito bem, hoje é quinta-feira, né? Amanhã de manhã você acorda, vai trabalhar, no meio da manhã você tem uma dor de cabeça. Aí o que você faz? Toma um analgésico, não é assim? Aí a dor de cabeça passa. Aí no sábado, a dor de cabeça volta. Aí você toma analgésico. Ou seja, amanhã acendeu a luzinha vermelha, ela apagou, porque você tomou analgésico. No sábado a luzinha vermelha acende, a tua dor de cabeça volta, você toma outro remédio. Aí melhora. A dor de cabeça é o sintoma ou é a doença? Está valendo nota para ir para o céu, minha gente. A dor de cabeça é o sintoma ou é a doença? Está valendo um ticket para andar no aeróbus do nosso lar hoje ainda. Isso significa que você vai desencarnar. Gostou? A dor de cabeça é o sintoma. É a luzinha vermelha. Você não quis levar o carro na concessionária. Você não quis ir ao médico, porque você tem uma dor de cabeça de vez em quando, mas ela passa. Então deixa para lá. Não há problemas. Vai passar, não vai voltar mais. Lei do engano, a depender da dificuldade orgânica que a gente enfrente. Então, nós somos aqueles que queremos ser curados, mas não queremos nos curar. Daquele universo de 100 pacientes, 20% optaram pela cirurgia, pelo tratamento psicológico. 80% do grupo de 100 pacientes, 80 pessoas, optaram pela cirurgia. As pessoas querem ser curadas, mas não querem curar-se. Dá trabalho mudar. Dá trabalho estabelecer uma nova perspectiva para a nossa vida. Existem algumas dores que nós conhecemos que é preferível ficar com elas. Eu prefiro ficar com esse calo, eu manco todos os dias, dói todos os dias, mas sabe-se lá, eu vou mudar, de repente aparece um calo maior, então eu prefiro ficar com aquele calo. E a gente acaba estabelecendo para nós uma vida em que nós ficamos oscilando mentalmente, emocionalmente. A nossa perspectiva de vida ela é muito limitada, porque nós temos um atavismo, isso é muito por responsabilidade das religiões que trabalharam excessivamente a culpa
de que nós não merecemos ser felizes, de que nós não merecemos ter felicidade, de que nós estamos aqui para pagar, nós estamos aqui para resgatar, etc, etc, etc. Esses pensamentos são limitantes. Eu não vim aqui pregar teoria da prosperidade. Nós estamos falando de realidade porque eu sou psicanalista. Eu trabalho com a saúde mental das pessoas, trabalho com a saúde mental de adultos, trabalho com a saúde mental de adolescentes, e todos vêm já, não é, de uma forma formatada, trazem os seus pensamentos e as suas percepções de vida altamente engessadas, porque alguém lhes disse sobre o valor que você não tem e você acreditou nesse alguém. Porque alguém lhe disse, isso pode acontecer de ter sido seu pai, sua mãe, que lhe definiu pela nota que você tirou. Olha, tirou nota baixa de matemática, é burro. Alguém que lhe definiu porque você não gostava de literatura. Alguém lhe definiu porque dentro da tua profissão, que você nem gosta tanto, mas foi fazer porque era a que mais te indicaram que dava dinheiro. Mas você optou por ela. Então você é um engenheiro amargurado, um engenheiro frustrado, um advogado depressivo, um psicólogo atordoado e atormentado. Alguém lhe disse que era bom, você foi e fez. A gente vive no viés de ouvir o mundo. Então a gente fica dizendo sim para o mundo, não para nós, e a gente estabelece quadros de vida que chegam a ser decepcionantes, deprimentes e que nos causam dor. Evidentemente que vocês conhecem aquele filósofo do século XVI, chamado René Descartes, que dizia, eu penso, logo... Não foi bem ensaiado. Eu penso, logo... Existo. Nós podemos parafrasear esse filósofo dizendo assim hoje, eu penso, logo eu sinto. Eu penso, logo eu sinto. Tudo o que a gente pensa reverbera no nosso arcabouço psíquico, mexe no nosso metabolismo, altera o nosso quimismo cerebral, faz com que experimentemos conforto ou desconforto na nossa estrutura orgânica biológica. Isso tudo é muito sério. Isso tudo é determinante do tipo de vida que a gente tem e daquilo que a gente escolhe viver. E é diante dessas situações que os grandes conflitos se instalam, que a falta de respeito por si mesmo se torna uma realidade, que a baixa autoestima se instalou para muitas pessoas. Olha, vocês não sabem o quanto é trabalhoso lidar com um adulto ou com um adolescente que não acredita em si mesmo, porque na infância a educação proposta foi uma educação castradora, violentadora e que definiu a pessoa pela nota baixa que ela tirou na sala de aula. Eu estou dando exemplo da nota baixa na escola, eu poderia dar inúmeros exemplos. Eu estou aqui diante de um grupo de pessoas, posso falar sem medo de errar, todos aqui estão entupidos. Entupidos pelas lágrimas que não choraram, ou pelas lágrimas que lhe disseram para você não chorar, ou que lhe disseram que você não pode chorar porque chorar é coisa de fraco, ou das pessoas que não permitiram que você existisse emocionalmente na sua infância e na sua adolescência. Os seus filhos existem emocionalmente na sua casa? Não precisa responder. Vou citar alguns exemplos que fazem com que a gente cresça já com alguns pensamentos determinantes que nos causam adoecimento. E se você tem uma série de fatores, tá certo? Tem gente, esse discurso no meio espírita ficou em voga durante muito tempo e tem muita gente que ainda diz isso. As pessoas dizem assim, a raiva causa câncer. Já ouviram isso? Já ouviram ou não? Já ouviram? A raiva causa câncer? Porque os cachorros também têm câncer, né? Não tem câncer os cachorros?
A gente precisa pensar, né? Então é evidente que viver com raiva, junto ao sedentarismo, junto aos vícios, junto a pensamentos recorrentes de ódio, cultivo de rancor, podem ser fatores que, convergindo, podem fazer com que as células enlouqueçam. Porque o comando da mente é que determina o equilíbrio do corpo. Tudo está na mente. Emmanuel diz que a mente, o pensamento, né, é o espelho da mente em qualquer parte. Então vamos lá. Pessoal, o assunto está interessante? Ou a gente muda de assunto? Continua ou não? Certo. Vamos continuar então. É que é um assunto denso, né, pessoal? Então a gente tem que fazer graça de vez em quando para ficar leve, né? Então, essa ideia que predominava, né? Não, a raiva causa câncer, a raiva causa câncer. Quando alguém lhe diz que a raiva causa câncer, esse alguém está te impedindo de ser um ser humano normal. Porque seres humanos normais sentem raiva. E se você não sente, eu tenho um horáriozinho reservado a semana que vem para lhe atender. Porque a raiva não causa câncer. Se a raiva, você pode sentir raiva, mas não deve viver com raiva. Você pode ficar contrariado, mas não deve viver contrariado. Você pode sofrer um impacto, uma aversão, seja lá qual for o sentimento, que é absolutamente normal. Mas veja se você se identifica como filho, ou como pai, ou como mãe. Você encontra um amigo seu. Eu vou encontrar o Pascoal, faz tempo que eu não vi o Pascoal, então eu encontrei o Pascoal estava chorando. Pascoal, meu amigo, não chora, fica bem. Edmir, vai passar, Edmir, não chora não, meu amigo. Aí eu encontro o Pascoalzinho, com 6 anos, chorando. Você está chorando por quê? Engole esse choro. Você não pode chorar. E tem aquele ditado antigo, tenebroso, né? Homens não choram. Que coisa, né? Homem que não chora vai infartar, coitado. Então, a criança, preste atenção se você não está fazendo isso com seus filhos. A criança não existe emocionalmente dentro da relação, porque ela não pode manifestar as suas emoções. Quando uma criança se atira no chão, a gente diz assim, é birra. Corta ela de chinelo que passa logo. É assim que as pessoas fazem? Será que a birra não é um pedido de socorro? Ao que me consta, ninguém aqui, só se aconteceu em bebedouro e a gente manda para a NASA para estudar. Ao que me consta, nenhuma criança de 4, 5 anos desperta pela manhã e fala assim, eu estou tão melancólica hoje. Já viram alguma criança falar assim? Já viram alguma criança dizer assim, eu estou tão triste hoje, tão depressiva? Já viram? Não vão ver, nunca. Sabe por quê? Porque a criança não sabe identificar os sentimentos que ela tem. Então, quando a criança se joga no chão, pode ser birra, mas pode ser um pedido de ajuda. Mas a gente quer cortar no chinelo, como cortaram você e cortaram a mim. Porque a criança não pode se manifestar emocionalmente. Você pode gritar com a criança, mas a criança não pode gritar com você. Você pode bater na criança, mas a criança não pode bater em você. Eu queria entender essa lógica. Onde é que está escrito que bater educa? Não sei. Mas eu sou fruto dessa educação. Liso porque eu queria jogar no rosto. Porque eu não queria que ninguém olhasse para mim. Eu ia mais cedo para a escola para entrar e sentar no fundo. Eu tentava encontrar um jeito. Um dia eu falei para minha mãe, eu estou com dor de barriga. Não está com dor de barriga? Então você não vai para a escola. No dia seguinte, mãe, eu estou com dor de barriga. Se você não vai para a escola, você vai apanhar em casa. Tá bom, mãe, eu vou apanhar na escola. A minha mãe nunca me perguntou porque eu não queria ir para a escola. Porque eu tinha horror em ir para a escola. Mas não era para a escola onde eu aprendia. Era para a escola que não permitia que eu existisse emocionalmente. Até que um dia, 2 garotos me pegaram no corredor,
para me bater. E a professora tinha passado como dever de casa redação. Enfiaram o antebraço aqui no meu pescoço, pressionaram contra a parede e me disseram assim: você vai fazer as nossas redações. Eu estava desesperado para que alguém gostasse de mim. Eu queria que alguém gostasse de mim. Então eu disse a eles assim: eu vou fazer a redação. Fui para casa, fiz 3 redações sobre o mesmo tema. Dei 2 para eles. Eles passaram a limpo com a letra deles. Os 3 tiraram nota alta. E eu comecei a ficar conhecido como o garoto que era bom em redação. Deixaram um pouco coisa de lado. O garoto que era bom em redação. E aí, os outros colegas da sala de aula começaram a me procurar para fazer redações, quando tinha dever de casa. E aí eu comecei: olha, eu faço tua redação, mas eu quero um chocolate e uma pipa. E trocava redações por chocolates e pipas. E comecei a existir, a sentir que tinha algo de bom em mim. Eu sei que às vezes você acha que não tem algo de bom em você. E aí o pensamento desanda. A gente vai à cata de um abrigo, à procura de alguém, de algo, de uma mensagem, alguém que me ouça, alguém que preste atenção em mim, alguém que me dê um sentimento de pertença. Como eu fui no posto abastecer lá em Ribeirão Preto, agora, antes de vir, cheguei no posto, veio um rapaz, grandão. Ele olhou para mim esperando eu dizer, né? Completa 20, 30, 50, completa. Eu falei para ele, sorrindo: qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu disse sorrindo: meu nome é Gabriel. Pronto. A nossa relação foi de sorrisos e simpatias, porque eu dei a ele o sentimento de pertença que ele merece, como ser humano que deve ser respeitado. O homem, às vezes, tão ocupado, ganhando tanto dinheiro, não consegue dar sentimento de pertença para o filho que está sentado no sofá, ao lado dele, para a esposa, para o marido, para o idoso. A gente vai levando com indiferença, e as pessoas vão adoecendo emocionalmente e psiquicamente, entrando num processo de desconstrução, de fragmentação psicológica de si mesmas, de adoecimento terrível. E quando a gente fala assim: olha, Jesus de Nazaré é um grande psicólogo, um grande psicanalista, um grande pedagogo, porque ele, convivendo com as pessoas, porque nós somos assim, a gente convive e nós destacamos as trevas uns dos outros. E aqueles que ainda estão com as trevas escondidas, quando aparece, a gente fala: eu sabia, eu tinha certeza que ele era isso e aquilo. Joga pedra na Geni. Mas Jesus conviveu com a usura, com a ganância de Zaqueu, e nunca falou para Zaqueu assim: Zaqueu, tu é ganancioso. Muito pelo contrário: ô Zaqueu, eu quero comer lá na tua casa, prepara lá uma sopinha que à noite eu vou bater lá no teu barraco. Barraco não, né? Que Zaqueu era chefe dos publicanos, morava numa mansão. Ele nunca disse assim: ô Pedro, tu vai ser pescador de homens, junto comigo, mas tu não é um cara muito da firmeza, tu vai me trair 3 vezes. Ele nunca disse isso, a não ser naquela noite que era necessário para o aprendizado da humanidade. Quando Maria de Magdala procurou o Cristo e se aproximou dele, antes que ela abrisse o nome, ele disse: Maria. E ela tirou-se-lhe aos pés, aos prantos: Senhor, tu me conheces.
Ego bonos pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Ele conviveu. Judas, vem ser um dos meus seguidores. Ele nunca disse para o Judas assim, eu sei que tu vai me trair. Ele nunca disse nada das trevas, das sombras, dos personagens que ele conviveu no Evangelho. Sabe por quê? Porque ele acreditava na luz que cada um tinha. Ele não olhava para as trevas, ele olhava para a luz. Ele vai me trair, mas faz parte da história dele. A traição é dele, é ele que vai viver com a traição. Nós somos assim, nós queremos que os nossos filhos sejam do jeito que queremos, que as nossas esposas sejam do jeito que nós queremos. Nós queremos controlar as pessoas e nós queremos controlar a vida. Como somos tolos, como somos infantis, e nos angustiamos e sofremos. Meu filho não é como eu quero, a minha filha não é como eu quero. A nós nos é dada a oportunidade de amar. E é isso que deveria valer para nós como uma grande oportunidade. Não de exigir dos outros, exigir de nós mesmos. Vou dar um sentimento de pertença para o meu filho, para o frentista, para o gari que passa na porta da minha casa. Eu vou dar um sentimento de pertença para todas as pessoas com as quais eu tiver contato. Eu vou fazer numa atitude, não de santificação, mas de muito pelo contrário. Não é para virar santo, é para virar ser humano humanizado. É diferente dessa hipocrisia. Eu não falo com gay, eu não falo com negro. Olha, aquele com tanta tatuagem, meu Deus. Essas coisas estão embutidas dentro do preconceituoso. O problema é ele com ele. O que no outro me incomoda, que rouba a minha paz, que desequilibra os meus pensamentos? Eu me permito ser refém das ações alheias. Eu só sei agir com a minha vida, reagir com a minha vida. Eu reajo a tudo eu reajo, mas eu nunca ajo. Eu nunca tomo a minha vida nas mãos. Olha, eu sei que a pessoa tem dificuldades, dali sempre sai a mesma coisa, mas eu vou entender que é a fase dele, é o direito dele. Eu venho contando nas minhas últimas palestras, é até as 9, né, Edmir? Até as 9. Eu venho contando contei ontem lá em Ribeirão Preto, vou contar hoje aqui, porque é um caso muito marcante, muito marcante. E nada como usar casos reais para ilustrar a nossa fala. Eu fui fazer palestra em Brasília, numa escola, e era uma turma enorme de adolescentes. Falei, e quando terminei, ainda estava com eles, a diretora me chamou no canto e me pediu para ir até a sala dos professores, porque tinha uma adolescente lá que não parava de chorar. Seu Adeilson, você pode ir lá falar com ela? Ela não para de chorar. Eu vou. Fui. Chegando lá, levei 10 minutos para acalmá-la. Conversando. Quando ela ficou calma, eu perguntei: ô meu bem, por que você está assim? Ela, de cabeça cabisbaixa, soluçando, timidamente ergueu os olhos na minha direção e disse: é o meu pai. Seu pai? O que aconteceu com seu pai? Ele lhe bateu? É o meu pai. Mas o que aconteceu? Prestem atenção. O meu pai nunca está sóbrio para ouvir eu dizer: eu te amo, pai. O meu pai nunca está sóbrio para que eu possa dizer para ele: pai, eu te amo. É evidente que quando ela disse isso, até eu fiquei, na hora, impactado. Mas eu precisava, de alguma forma, ajudá-la. Embora estivesse numa escola acadêmica ali, naqueles breves segundos, eu chamei todo mundo. Chamei Kardec, chamei Jesus, chamei Freud, chamei todo mundo. Eu precisava estender a mão para ela. Então eu perguntei para ela: quanto tempo seu pai bebe? Desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, meu pai bebe. Você acha que você vai mudar seu pai? Não.
Vai conseguir mudá-lo? Não vou conseguir mudá-lo, seu Adeilson. Mas eu queria tanto dizer para ele o tanto que eu o amo. Eu disse, diga, mas dizer quando, se ele não está sóbrio? Diga quando ele estiver dormindo. Pode falar. O importante é que você dê seu amor. Não imponha condições para amar ninguém. Não espere a sobriedade moral, alcoólica, das drogas, para que você possa manifestar aquilo que você tem de luz dentro de você. E já que você não pode mudar seu pai, talvez você possa mudar o jeito de olhar para ele. Que tal olhar para ele como um doente, dependente químico? E os dependentes químicos, a depender da fase que experimentam, evidentemente, eles perdem a capacidade cognitiva de compreensão da vida, de tudo. E tem muita gente embriagada, não de álcool, mas tem muita gente embriagada, e você sabe o que eu estou querendo dizer. Tem muita gente embriagada, que a gente é doido para dizer que ama, mas a gente não consegue. Porque essas pessoas, nesse momento, não estão em condições de entender nem o nosso amor. Mas se a gente taxar, bebe porque é vagabundo, fuma maconha porque é viciado, porque é bandido, etc, 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 a gente perde a grande oportunidade de amar as pessoas e acaba criando condições, impondo condições para viver um tempo novo. Eu vou me encaminhar para o encerramento do nosso encontro. Eu sei que o assunto foi bem denso, não é? Mas a gente precisa falar das coisas que estão na sala da nossa casa, na cozinha, no quarto, que fazem parte do nosso cotidiano. Mas, para que muitas coisas mudem, depende. Eu queria mostrar para vocês, a palestrante, ele fez o prefácio do meu livro que está ali, Leon Denis Fala aos Jovens, foi ele que fez o prefácio, um livro muito especial para pais e para adolescentes. E aí ele conversava comigo assim, nos bastidores, ele me dizia assim, Adeilson, a terra está gritando, a terra está gritando. E quando ele disse assim, a terra está gritando, aí eu fiquei paralisado, né? Escritor é meio fora da realidade, né? Aí quando ele falou que a terra estava gritando, eu olhei para ele e falei assim, André, isso aí dá um livro. Aí eu voltei para casa e escrevi esse livro aqui, O Grito da Terra, que a gente vai lançar na Bienal. Eu e ele estaremos autografando no dia 3. Aí eu pedi para o ilustrador do livro desenhar eu e André Trigueiro. Evidentemente eu fiquei muito mais bonito por causa da minha boina, e o ilustrador desenhou. Vejam que gracinha, né? Eu com a minha boina mágica e o André Trigueiro, ficou até com um topetinho ele. E eu morro de inveja porque não tenho cabelo, né? Então está aqui um livro que não é um livro espírita, é um livro para todos os ambientes, que pode ser usado nas escolas. Mas ele ao mesmo tempo é espírita porque ele fala de preservação ambiental. E quem tem consciência espírita não pode achar que ser espírita é tomar passe. Muito menos que ser espírita é apenas falar com os desencarnados. Ser espírita é muito mais do que isso. É desenvolver essa consciência de cidadão do universo, que devemos preservar o ambiente. Então fica aqui o convite para quem quiser conhecer. Não foi lançado ainda não está à venda, está chegando agora nas distribuidoras, o livro O Grito da Terra, em que a floresta pega fogo, o menino volta para casa depois da aula da cidade, e quando ele abre a porta do guarda-roupa, tem um bicho preguiça dentro do guarda-roupa, que é a personagem chamada Márcia Lenta. A Márcia Lenta é uma preguiça. E o menino vai fazer uma selfie quando chega em casa, e quando faz a selfie, que ele vai olhar no celular, tem um ser na selfie. E quando ele vai olhar, está lá a Márcia Lenta, que aparece na selfie dele. A partir daí estabelece uma amizade. Embaixo da cama do menino tem o professor Camaleôncio, que é um camaleão muito sábio, que vai falar sobre coisas muito especiais. Chega, né? Já dei muito spoiler. Convido você que tem filho, criança, que é evangelizador, a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. O Evangelho tem 28 capítulos, eu escrevi 28 histórias infantis, uma para cada capítulo,
você pode evitar agora de torturar a sua criança, de ler o livro de Kardec e perguntar para ela o que ela entendeu, coitadinha, que é um sofrimento muito grande, né? Tem uma história infantil aqui que você pode ler com a criança. Para os adultos, ele voltou, O Inimigo Íntimo, né? Um livro que vende bastante, com um novo formato, projeto gráfico novo. É um livro onde eu falo sobre ansiedade, sobre alguns aspectos, como psicanalista, também como espírita, evidentemente. Está ali para você conhecer. E o Evangelho, são 96, vou falar dos 96, tá certo? Tenham paciência aí. E o Evangelho segundo um adolescente, que é uma história que eu lancei há 2 meses atrás, que fala de um Jesus adolescente vivendo hoje, com apóstolos adolescentes. Só que esse JC aqui, ele não tem Pedro, ele tem Pietra, que é uma garota negra que não nega ele 3 vezes no final, porque as mulheres não negam, né? E aqui a gente está relançando o Anjos, agora em volume único, a série Anjos, que faz tanto sucesso para os adolescentes. E dos 96 livros, nós temos ali 30 títulos. Para quem quiser conhecer, eu quero me despedir de vocês. Antes de me despedir, é claro que eu gostaria de contar uma historiazinha. Posso? Para a gente poder encerrar? Muito bem. Havia um homem que era muito feliz. Ele era muito feliz porque ele morava numa casa simples, no interior, tinha uma pequena horta. Atrás da casa simples dele corria um riacho de águas borbulhantes e cristalinas. Ele tinha uma esposa. Era uma época de calor, calor abrasador. De repente, ele já se recolhera da roça. Naquela tarde quente, ele estava numa cadeira de balanço e ouve baterem no portão. Ele olha e tem um homem, parecia um estrangeiro, alguém que não era da localidade, não era nativo dali. Ele vai até o portão e aquele homem está lá, com 2 malas enormes, calça, camisa. E o homem pede: eu gostaria de um pouco de água. O senhor pode me dar? E ele convida o homem então: olha, eu vou lhe dar água, mas saia do sol, vem aqui para o meu terraço, para a varanda, para você poder tomar água. E o homem então entra, se senta e ele vai lá dentro da casa dele, pega aquela moringa de barro, aquela canequinha de alumínio e volta e enche a canequinha, né, que até transpira, entrega para ele a caneca e ele vai sorvendo de olhos fechados, a testa empapada de suor. Ele respira, faz uma pausa e ele olha para o interior da casa do homem. E ele vê ali aqueles móveis rústicos, muito simples. Então ele se vira para o homem, para o agricultor, e pergunta assim: você é feliz? E o agricultor, né, com aquela simplicidade e humildade dele, diz assim: graças a Deus eu sou feliz. Eu tenho aqui a minha rocinha, tenho a minha esposa e tal, tenho essa casinha para me cobrir do frio e da agressão da noite. Eu sou feliz. Eu não acredito que você seja feliz. Sabe por quê? Só é feliz quem tem diamantes. Quem não tem diamantes não pode ser feliz. O homem, então, parece que vai perdendo aquela pureza e inocência e diz assim: diamantes? A gente tem que ter diamantes para ser feliz? Você tem que ter diamantes. Mas onde é que eu consigo diamantes? Olha, você tem que ir para terras distantes, partir daqui e ir para terras distantes que você vai encontrar diamantes. Não é fácil, mas você encontra. Aí você vai encontrar felicidade. O homem toma água, parte, e o caipira fala com a esposa: olha, mulher, nós não somos felizes aqui não. Eu vou vender a casa, vou te deixar na casa do teu pai e vou procurar diamantes. E quando eu encontrar diamantes, eu volto para a gente ser feliz. O que você acha? A mulher muito crédula: é mesmo, marido? Eu vou atrás dos diamantes. Tá bom. Ele vende aquela pequena propriedade, não foi difícil, com riacho nos fundos, não é muito simples, mas muito acolhedora. Deixa a mulher na casa do sogro e parte, vai embora. Os anos passam, ele não volta mais, ele morre. Mas
Nesse mesmo período, aquele mesmo mascate vendedor passa novamente em frente à propriedade. Aquele calor, aquela tarde, a cena se repete. Ele bate palmas outra vez, vou pedir água. E quando ele olha, vem um outro homem do interior da casa, um outro caipira, um outro homem simples. Ele diz assim, eu estou com tanta sede, você pode me arrumar um copo com água? E aquela hospitalidade do interior que eu recebo quando chego aqui nessa casa, né? As pessoas tão amorosas comigo. Entra, a casa é sua, venha tomar água. Ele pega a água fresca, a moringa, a caneca, senta, sorve a água, olha, lá estão os mesmos móveis rústicos, mas em cima de cada móvel tem uma pedra de diamante. Mas o que é isso? Onde é que você conseguiu esses diamantes, homem? E o caipira diz assim, eu peguei no riacho aqui atrás. Então a grande questão que a gente deixa como reflexão, o que é que nós estamos valorizando? Toma cuidado, porque você pode estar sentado em uma mina de diamantes e está querendo partir. E você corre o risco de não encontrar mais. Essa configuração não é a ideal, não é a adequada, não é aquilo que você almeja, mas talvez a tua mente e os teus olhos estejam embriagados de ilusão. Toma cuidado. Se indague onde está seu coração. Lá estará o seu tesouro. Muita paz. Delícia, né? Já acabou, já passou o tempo. Sempre bom recebê-lo, Adeilson. Mais uma vez, obrigado à USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, à USE Estadual, né, que também está conduzindo essa jornada do Adeilson. Se alguém quiser assisti-lo amanhã, ele estará em Jabuticabal. Que casa que é? Você sabe? Amor e Fé? Caridade e Fé, na verdade, né? Acho que é no Caridade e Fé, que é uma casa centenária também, como a nossa. E o Adeilson vai estar aqui autografando os livros. Lá no fim do salão, no fundo do salão, tem os livros. E nós gostaríamos apenas de lembrar que temos a Caminhada da Paz no dia 2, saindo de frente da Igreja Matriz às 9 da manhã. E depois, se alguém não puder ir na caminhada, às 10 horas estaremos na Estação Cultura. Está bem? Uma boa noite a todos, bom retorno aos seus lares e um final de semana abençoado.